Oi, gente. Bom dia, boa tarde. Bem-vindos ao primeiro debate das eleições do DCE de 2015. Eu queria falar um pouco do simbólico de onde a gente está começando esse debate, que é essa sala que foi ocupada pelo movimento estudantil ano passado, durante o FULEC. Eu acho que é uma sala que pouca gente tem conhecimento, na real, mas é uma sala para todos os estudantes. Se quiser fazer a organização do seu coletivo aqui, reunião, qualquer tipo de atividade, é só pedir a chave lá no DCE, que esse espaço é aberto e é para todo mundo. Eu vou começar, então, explicando como vai ser esse debate. A gente fez uma organização. Primeiro a gente vai começar com uma apresentação das chapas. Cada chapa vai ter 4 minutos. Tem que se apertar aí para se apresentar. Depois a gente vai para perguntas entre as chapas. Aqui a gente vai fazer um sorteio da ordem, na verdade, quem vai começar perguntando. Mas a chapa tem direito de escolher que outra chapa ela quer perguntar. A pergunta vai ser de 1 minuto, resposta de 3 minutos, réplica de 2 e tréplica de 1. Vão ser 4 perguntas, cada chapa vai fazer uma. Depois a gente vai para as perguntas abertas, que qualquer pessoa aqui pode se inscrever para fazer uma pergunta para qualquer uma das chapas. A pergunta vai ser de 1 minuto, a resposta de 3 e uma réplica de 3, se a pessoa sentir vontade. Vocês estão me ouvindo ou eu estou falando baixo? Nada? Tem que repetir, então. Beleza. Avisem se não estiver escutando. Então a gente vai fazer uma organização do debate assim. Primeiro uma apresentação de cada chapa. Cada chapa tem 4 minutos para se apresentar. Vocês estão me ouvindo? Depois a gente vai para perguntas entre as próprias chapas. Cada chapa vai perguntar para qualquer uma outra que escolher. A pergunta de 1 minuto, a resposta de 3, réplica de 2 e a tréplica de 1. Depois a gente vai para as perguntas abertas, que qualquer um aqui pode fazer uma pergunta para qualquer uma das chapas. É só se inscrever. A pergunta vai ter 1 minuto, a resposta 3, e se a pessoa quiser, ela pode ter uma réplica de 1 minuto. Depois a gente vai para as considerações, considerações finais. 3 minutos para cada chapa. Beleza? Acho que é isso, né? Então a gente vai começar com a apresentação de cada uma das chapas. Eu vou pela ordem que a gente divulgou, que é a ordem alfabética aí. A chapa número 1, chapa de todas as cores. As meninas estão aqui, se vocês quiserem levantar. 4 minutos. Olá, eu sou a Bianca. Boa tarde. A nossa chapa de todas as cores, primeiro a gente escolheu o nome para mostrar o quanto a nossa chapa é plural e que a gente quer representar todos os estudantes dentro da universidade, né? Nós somos uma chapa formada por membros, por militantes da UJS, a União da Juventude Socialista, e por pessoas independentes também, tá? Nós fomos a galera que lutou pelo 10% do PIB para a educação e conseguimos, enquanto a maioria dos outros coletivos foi contra, né? Nós fomos a galera que lutou pelo Reúne, pelo ProUni, enquanto a maioria, há 10 anos atrás a galera foi contra. Estávamos juntos na decisão do Plano Nacional de Educação. Então, a gente quer realmente estar presente dentro da universidade, em todos os campos. O que não vem ocorrendo na última gestão, a gente teve uma defasagem muito grande em questão de assistência a outros campos, isso não pode acontecer. A gente quer melhorar muito a questão de assistente estudantil, porque a gente sabe que é muito defasada. A questão, por exemplo, do circular aqui, que é péssimo. Então, a gente tem que estar com diversas propostas. Quem quiser pode vir conversar com a gente, tá? Nós apoiamos, por exemplo, a criação de um departamento junto à reitoria para o combate de opressão às minorias, como o caso da menina que foi assediada aqui, para que isso não aconteça com outras meninas, tá? Porque houve apenas um protesto, mas não que o protesto, não estou deslegitimando, mas além do protesto a gente tem que pautar, a gente precisa pautar, é isso que falta hoje na gestão do DCE. Pautar coisas e tentar resolver. Então é mais ou menos isso, a gente quer partir para a prática, tá certo? Essa foi a chapa de todas as cores. Vocês estão conseguindo ouvir daí? Mais ou menos, eu vou pedir para todo mundo falar um pouco mais alto, por favor. A próxima chapa é a chapa Renovação.
Boa tarde, meu nome é Esaú, eu sou da chapa Renovação. Então, a nossa chapa, ela foi construída visando o quê? Que os movimentos estudantis dentro da Universidade Federal de São Carlos se atenta mais a motivos externos do que a problemas realmente internos da universidade. E dentro dos motivos externos, é sempre motivos ligados a padrões partidários, a objetivos de poder. Então, observando essa negligência interna e também esse enfraquecimento do movimento estudantil, já que o movimento estudantil está sendo localizado endemicamente na área sul, negligenciando a área norte, negligenciando os cursos de exatas, negligenciando os cursos de biológica, se concentrando principalmente nos cursos de humanas, nós acreditamos que o movimento estudantil, para que ele seja realmente forte e representativo, ele tem que ser difundido entre todas as áreas de conhecimento, entre todos os alunos da instituição. E outro problema que nós observamos também dentro do movimento estudantil da Universidade Federal de São Carlos é a arte de prometer o impossível, ou seja, tem sempre a habilidade de se prometer o improvável. Nós queremos fazer um movimento que prometa e cumpra. Nossas propostas estão centradas dentro da possibilidade de se cumprir. Por exemplo, na questão dos alunos que entram principalmente no curso de engenharia, nós percebemos que eles têm uma certa dificuldade nos quesitos de ensino básico, ou em qualquer curso de exatas. E nós vamos fazer o quê? Vamos fazer protesto, ordem de repúdio aos métodos pedagógicos da instituição? Isso daí foge do campo da possibilidade. Então, por exemplo, fizemos a proposta da monitoria solidária, uma proposta já testada e criada dentro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde eu já fui presidente do DCE, e dava subsídio aos alunos para que eles conseguissem acompanhar as aulas com mais facilidades, que nós acreditamos que isso daí é tão importante quanto oferecer moradia, oferecer permanência. E eu conheço a importância da permanência, sendo que eu sou usuário da permanência, então eu preciso das permanências. Então, dentro desse debate, nós queremos sempre ressaltar a possibilidade da ação. Nós não estamos querendo aqui iludir vocês, falar que nós vamos construir coisas na área norte, que nós vamos ampliar bibliotecas, que nós vamos aumentar o RU, que nós vamos aumentar o auxílio permanência, sendo que isso daí foge da nossa capacidade de ação. O que nós prometemos, e estamos abertos a vocês, é servir de base a todos os coletivos, é servir de base a todos os movimentos estudantis e representá-los sem distinção ideológica, sem distinção partidária, sem distinção ou com um projeto de poder que transcende o movimento estudantil. Então essas daí são as bases, são as ideias bases da nossa chapa, e foi por isso que nós estamos tentando construí-la. Muito obrigado. Gente, eu queria pedir desculpa assim, pelo som, eu acho que tá chegando meio ruim aí, né? Se vocês quiserem sentar mais pra cá, tem bastante espaço. Se aproximar um pouco, quem estiver de pé, por favor. E a galera também tentar falar um pouco mais alto, enfim. A próxima chapa, todos os cantos, por favor. E aí pessoal, boa tarde. Meu nome é Thales, eu faço engenharia civil, estou no 5º ano. Eu venho representar a chapa a todos os cantos. Bom, atualmente a gente tem visto aí um contexto nacional muito ruim, de cortes de verbas para a educação. E a gente já vê que isso está se refletindo na nossa universidade, né? A questão do RU, dos funcionários que têm más condições de trabalho, a questão do pãozinho que está sendo limitado agora, a questão do corte do vale alimentação para pessoas visitantes. Além de outros lugares, como na moradia, onde a gente vê o pessoal que mora aí, sabe, tá vendo que tá tendo uma perseguição da reitoria em questões de liberdade. O pessoal não tem liberdade para fazer o que quiser aí. Bom, então, a nossa chapa acredita que só o fortalecimento do movimento estudantil pode reverter essa situação. E como que a gente quer fazer isso? A gente quer fazer isso chamando o máximo número de pessoas possíveis. E não só do curso da área sul, de todos os cursos. A gente já está fazendo uma gira
apresentando a nossa chapa, chamando todo mundo que quer participar, que quer construir conosco. São todos bem-vindos. Bom, seguindo esse pensamento, nós temos uma visão contrária a essa dissociação que foi feita durante a ditadura militar entre a área sul e a área norte, onde o conhecimento técnico está isolado do conhecimento social. A nossa chapa propõe, de alguma maneira, lutar pela reconciliação dessas duas áreas do conhecimento, porque esse é o principal caminho para o desenvolvimento da instituição, além do desenvolvimento nacional. Bom, nós temos muitas propostas na nossa carta de programa. Nós não afirmamos com certeza que vamos conseguir cumprir todas, mas o que sim nós vamos fazer é lutar por todas elas, mobilizar o pessoal, fazer campanha, fazer manifestação, e a gente não vai ter medo de bater de frente com a reitoria. Se precisar fazer algum ato contra a reitoria, vamos lutar à luta, a gente não tem medo de fazer nada, não vamos estar omissos. Nossa chapa não vai abaixar a cabeça para nada. A nossa carta programa está bem completa, o pessoal que quiser dar uma olhada lá para conhecer mais a gente, por favor, entra na nossa página no Facebook. E é isso, obrigado. A última chapa, por favor, Ubuntu. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Agradeço a presença de vocês, de estar aqui, participando desse movimento muito especial e muito importante para todos nós. Eu vou falar um pouco sobre o nome da nossa chapa, porque teve muita gente que ou desconhece essa filosofia, que é uma filosofia de base africana, que é o Ubuntu, e ao desconhecer, isso mostra muito sobre a nossa formação, porque a gente é formado muito baseado nas filosofias que são da Europa centradas. Então as filosofias africanas, as filosofias asiáticas, que são filosofias da coletividade, elas não chegam até a gente. É sempre o individual. E por que é importante ter uma filosofia baseada na coletividade? Para que falas como a anterior não se repitam. Porque o que acontece lá fora, ele me atinge aqui dentro. A gente não vive dentro de um condomínio. Se há violência lá fora, essa violência me atinge, porque eu não fico aqui na UFSCar 100% do meu tempo. Então, se a gente vive numa sociedade violenta, além do campus, a gente precisa pensar nesse coletivo. Se lá fora existe violência contra a mulher, não importa se aqui dentro está tudo ok, não existe violência contra a mulher, se eu vou sair lá fora, vou ser assediada, vai me acontecer alguma coisa. Então, esse sentido de coletividade falta. Já ficou visível que falta. A gente pertence a São Carlos. E a gente faz parte dessa comunidade são carlense enquanto estudantes da Universidade Federal de São Carlos. Então, o nome da chapa é essa representação. Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Eu sou universitária porque todos nós somos. Porque todos nós utilizamos o RU, a biblioteca, os espaços. E isso é um dos princípios norteadores da nossa chapa. Ele vai falar mais um pouquinho? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos, sou estudante de pedagogia da UFSCar, São Carlos. Vou dar alguns outros elementos que a gente compôs na nossa chapa. Bom, a nossa chapa ela tem prioridade em lutar pelas reivindicações dos estudantes. Quais são as reivindicações dos estudantes? As reivindicações dos estudantes, elas têm que ser tiradas em assembleias dentro dos cursos. Se a gente quer um DCE forte, um DCE que represente todos os estudantes, a gente tem que ter as entidades de base do DCE, a gente tem que ter os CAs fortalecidos, a gente tem que ter os DAs fortalecidos. Nossa chapa propõe em ajudar a construir e a reconstruir os centros acadêmicos para que nós sejamos cada vez mais forte. A gente está passando um período na universidade e no Brasil como um todo, quem teve um corte de 30% da verba na educação e no Ministério da Saúde, em vários ministérios, isso vai afetar diretamente a nossa vida aqui dentro e fora da universidade também. E o que a gente vai fazer contra isso? A gente vai ficar quietinho? A gente vai fazer o quê? A gente tem que se organizar. E para a gente tem mais só um minutinho, vou ser bem sucinto. A gente tem que se organizar. Dessa forma, a gente vai conseguir reivindicar as nossas lutas.
que é basicamente a questão das assistências estudantil, de uma educação de qualidade, uma educação que não fique só pensando no mercado, que é uma educação que forme a gente como um todo, como um cidadão, como uma pessoa que pensa a nossa sociedade. Então, essas são nossas propostas principais. Gostaria de chamar a todos, que quem acredita nessa proposta, que venha se somar a gente, que venha construir, a gente quer ajudar, quer construir um movimento estudantil. Se a gente não ganhar, não der certo, não tem problema, a gente quer construir um movimento estudantil. Esse o espírito da Chapa Ubuntu. A gente está finalizando, então, a apresentação das chapas e a gente vai começar um bloco de perguntas entre as próprias chapas. A gente vai fazer um pequeno sorteio. Quer me ajudar, Bia? Para a ordem das perguntas. A primeira chapa a perguntar, pode escolher qualquer uma das outras três. É a chapa a todos os cantos. Por favor, tem 1 minuto de pergunta para qualquer uma das chapas. A chapa vai ter uma resposta de 3 minutos, uma réplica de 2 e uma tréplica de 1. A gente queria fazer uma pergunta para a renovação. Sobre a comunidade LGBT e comunidade trans dentro da universidade, qual é a proposta de vocês para a permanência desses estudantes e qual é a proposta de vocês para ter, sim, um nome social que já está há um tempo na universidade? Bom, em primeiro lugar, nós temos que analisar que a base teórica do nosso cuidado de proposta de permanência, ela baseou-se em uma teoria tridimensional da permanência. Nós acreditamos que uma das dimensões, claramente, é a dimensão do recurso financeiro. Ou seja, você precisa ter uma moradia, você precisa ter uma alimentação, tem que ter as condições materiais de se manter na universidade. A segunda dimensão é a dimensão da facilidade em assimilação de conteúdo. Ou seja, você precisa ter as bases do ensino que de vez em quando pode ter faltado. Aí a terceira dimensão é a dimensão do nível psicológico e físico, que é onde entra a sua pergunta. A nossa chapa, ela tem a intenção de formar comissões que avaliem qualquer teor psicológico negativo sobre o aluno, seja por ele ser mulher, seja por esse aluno ser negro, seja por esse aluno ser pobre, seja por esse aluno pertencer a uma comunidade LGBT. Nós pretendemos acolher esses alunos dentro de uma comissão de minoria, uma comissão que seja formada pelas próprias minorias, por coletivos relevantes que tem dentro da universidade, e também tirar o viés partidário desses coletivos. A intenção de organizar dentro dessa comissão é justamente tirar o viés coletivo, porque a pessoa entra na universidade numa situação de fragilidade e a turma se utiliza da situação de fragilidade e arrebata ela dentro de um partido, dentro de uma ideologia partidária e com uma orientação política. Isso daí Vamos lá, primeiro você respondeu a minha pergunta. Ponto. E segundo, você falou que você falou tudo isso, todo esse discurso bonitinho, beleza. Só que por que você não está na parte do programa de vocês? Pois bem, a nossa carta programa se resumiu a soltar os fundamentos, os princípios ordenadores da chapa, que é o princípio da democracia, é o princípio do direito inalienável à vida. Então, os princípios básicos. As nossas propostas se encontram na nossa página, você pode conferir. Eu estou com algumas delas aqui na mão, se também quiser conferir. E uma das nossas propostas é a criação dessa comissão de minoria e a criação dessa comissão de permanência. A gente vai para a segunda pergunta, então. Obrigada, chapa.
A chapa que vai perguntar agora é a de todas as cores. Pode escolher quem vocês quiserem perguntar. 1 minuto. Bom, eu vou perguntar de todos os cantos. Vocês defendem tanto a permanência, assistência estudantil, por que vocês foram contra aos 10% do PIB para educação, ao Reúne, ao FIES e ao ProUni, no começo, há quase 10 anos atrás? Queria saber, por que vocês foram contra a maior entrada de pessoas dentro da universidade? Eu vou responder bem rápido. A gente sim é a favor dos 10% do PIB para educação pública já, diferente de esperar 10 anos para colocar isso. A gente é a favor do Reúne, mas também que invista mais dinheiro, porque não adianta só ter a expansão, sendo que as pessoas que vão entrar não vão conseguir ter permanência, né? Então acho que é isso que a gente defende também, o maior investimento em permanência, não só se o governo federal vai repassar a verba, que não seja mais para construção, mas que seja para prioridades dos estudantes. Bom, a gente defende que os 10% do PIB, pelo menos uma boa parte dele, vá para a continuidade do Reúne, né, e para a conclusão do que está em aberto aí. Mas você não respondeu por que vocês foram contra na época, porque vocês votaram contra. Em muitas reuniões, em muitos debates, vocês se posicionaram claramente contra o ProUni, contra pessoas entrarem na universidade quando não tinham, porque não é todo mundo que consegue entrar numa USP, numa Unesp. Então elas às vezes o que está ao acesso é a universidade particular ali perto da casa dela. Então ela precisa do FIES, por exemplo, para estar entrando, ou de uma bolsa do ProUni. Então eu queria saber por que vocês foram contra e agora vocês se dizem a favor. Primeiro que a gente não foi contra, a gente sim votou a favor, e fortalecer o FIES é fortalecer a privatização da educação, né? A gente acha que tem que ser o repasse para a educação pública. Então a gente não votou contra, e a gente também pensa em continuar mobilizando os estudantes para que o fortalecimento dos estudantes nas ruas também peçam mais esses repasses para a educação. Sem falar que a nossa chapa é nova, ela se formou no fim do ano passado. A maioria dos militantes aqui são novos, tem muitos calouros. Pode ser que algumas pessoas tenham visto... Vocês quem? Essa é a pergunta. Então vocês, a nossa chapa é nova, a nossa chapa está formada agora. Você não pode falar de uma coisa que aconteceu 10 anos atrás e botar a responsabilidade na gente. A terceira pergunta. Próxima chapa a perguntar. Ubuntu, por favor. Vocês podem escolher qualquer uma das 3. 1 minuto para a pergunta. Boa tarde, sou o Lucas, sou estudante de psicologia. Fazendo uma pergunta aí para a chapa que ainda não respondeu. Todas as chapas responderam? Não, o JS não respondeu, né? Então vou fazer para o JS. Em relação às finanças do DCE, como vocês pretendem trabalhar as finanças do DCE? A gente sabe que encontra-se numa situação difícil financeiramente. Em relação à transparência também para os estudantes, a gente queria saber qual que é a posição de vocês aí. Bom, a gente pretende lançar balanços trimestrais, tá? Auditorias para consultar, né? Que o mais importante é a consulta para os estudantes, porque eles que têm que decidir, né? A verba não é do DCE, a verba é dos estudantes que fazem parte da universidade. E assembleias para decidir em conjunto, em consenso, qual que é a melhor tomada de decisão em relação à administração da verba. Bom, a gente sabe aí que o DCE tem dificuldades na parte financeira, principalmente nos últimos anos. Sabemos que
as fontes de renda do DCE, principalmente aqui no UFSCar, se encontram bloqueadas por muitas instituições que utilizam aí a universidade e não pagam, né, devidamente suas contas, aí inclusive com uma inibição da reitoria nessa parte também, que acho que ela poderia atuar mais. O DCE, historicamente, possuía uma renda muito maior, né? A gente sabe que antes, em 2000, 2001, o DCE tinha uma renda aí maior do que R$5.000, que seria uma renda importante para financiar o movimento estudantil, que tem essa dificuldade, acho que todos os movimentos têm essa dificuldade. A gente conseguia, pelo que a gente ouve, né, ônibus para ir para Brasília, fazer as reivindicações que são necessárias. Na época o governo era o governo FHC, né? Acho que a maioria não lembra, mas era muito mais problemático. Tá. E atualmente aí nenhuma dessas empresas que estão aqui dentro do UFSCar pagam esse aluguel. Então a nossa proposta é a transparência também, com certeza, pelo menos mensalmente apresentar as contas do DCE transparente ao público e a gente pressionar aí para receber as fontes de renda que são direito do movimento estudantil. Bom, de fato a gente sabe que de um pouco tempo, não tão pouco tempo para cá, vem sendo difícil mesmo a arrecadação de verba, né, para o DCE. Isso a gente tem que decidir em consenso com os estudantes, ver se, enfim, desde festa, por exemplo, é um bom modo de arrecadação. Aí muitas vezes a gente não consegue o alvará para a festa, isso dificulta muito, mas as festas, infelizmente ou felizmente, são as maiores fontes de arrecadação, né? Então, seria isso, atividades. A gente sempre tenta, dentro de, né, levar as pessoas, a gente tem para as plenárias e tudo mais, como você falou, em Brasília, levar para as reivindicações, no estado de São Paulo, por exemplo, a greve dos professores do estado de São Paulo, seria interessantíssimo levar uma galera. Então, é necessário sim entrar com muita força nessa questão de arrecadação de verba. A gente vai para a nossa última pergunta agora entre as chapas, logo depois a gente vai abrir para perguntas abertas. A última chapa, renovação. A minha pergunta vai para a chapa Todos os Cantos. Eu vou abrir aspas para vocês. A nossa chapa é totalmente contrária à restrição de entrada no campus. A minha pergunta é: se a maioria dos alunos da Universidade Federal de São Carlos for a favor da restrição à entrada no campus, como nós vemos um certo consenso, vocês mesmo assim vão impor a vontade da sua chapa a essa maioria? Percebe que... Percebe que quem está vindo aqui e falando da maioria é ele, né? Ninguém aqui consultou ninguém sobre entrada em campus. Eu acho que se caso a maioria... Respeito, caralho! Se caso a maioria for a favor, o que eu duvido muito, se caso a maioria for a favor, a gente vai ter que posicionar o nosso debate com relação a isso. A nossa chapa é contrária e se propõe a ser contrária e lutar contra a restrição, porque a restrição é hipócrita. A restrição, ninguém vai restringir uma pessoa que entrar lá com carro importado. Esse é o fato. A restrição é hipócrita e baseada em estereótipo racista, classista e muitas vezes... O aplauso vai entrar nos 3 minutos, renovação? Eu acho que a maioria está comigo aqui. É o seguinte. Eu acho que o DCE tem que se posicionar contra a hipocrisia. O cara que vem aqui e de repente trafica droga, de repente comete um crime, ele está cometendo crime lá fora.
A universidade é apenas um pequeno pedaço da nossa sociedade. Se vocês querem se isolar, manda cercar, que é o que o Targino queria fazer. Nem fazenda de gado se faz isso. Tá? Tudo bem? Tá respondida a pergunta? Primeiramente, eu gostaria de ressaltar um caráter linguístico da nossa pergunta. Eu coloquei a condicional se, eu não afirmei. É uma precaução que eu tive, porque eu não fiz pesquisa nenhuma. Quem está afirmando que quem vai ser barrado com um carro importado é você, eu não fiz afirmação nenhuma. Agora, o segundo ponto interessante é outro problema linguístico na sua afirmação. Você fala, a nossa chapa é totalmente contrária. Ou seja, se os alunos decidirem que são a favor, a chapa vai ser totalmente contrária. É contra essa imposição de ideologias, é contra essa imposição de crença que nós estamos agindo contra. Se os alunos são a favor de uma universidade aberta, nós também o seremos. Se os alunos querem que a universidade fique totalmente aberta, nós lutaremos para a universidade ficar aberta, lutaremos contra uma imposição do reitor contra as vontades dos alunos, mas nós nunca apoiaremos a imposição de alunos sobre alunos, como nós estamos vendo aqui na possibilidade de uma crença endêmica na área sul se impor numa área norte, por exemplo. Vamos lá de novo, né? Vamos lá desconstruir esse discurso mais uma vez. A questão, amigo, é que chapa é muito diferente de gestão. A chapa tem que vir aqui e falar o que ela acha. A minha chapa acha, por unanimidade, que a universidade tem que ser aberta. Que a universidade tem que sim abrigar as pessoas da comunidade que querem vir aqui. Querem vir aqui numa CIEP, querem vir aqui num projeto de extensão, ou que querem vir aqui curtir um som um pouquinho. A nossa chapa não entende que a democracia é só aqui dentro da universidade e a gente tem que decidir o que faz com um negócio que é público. Esse é todo a nossa chapa. Se a chapa de vocês é a favor da democracia, então vamos ali e vamos perguntar. Só que vamos perguntar também para a comunidade são carlense. Porque não adianta a gente achar que a gente está num mundo isolado aqui numa fazenda no Neverland. A gente está aqui na fazenda do Michael Jackson. Tudo bem? Estou concluindo. Esse é o meu ponto. A gente tem que inserir também nessa discussão a comunidade são carlense, a comunidade que vem aqui de fora da universidade, que não necessariamente vai votar nessa eleição do DCE. Obrigada a todo mundo. A gente está acabando o primeiro bloco então, de perguntas entre as chapas. Um TA aqui da UFSCar pediu para dar um informe. Eu vou chamar ele, por favor. Boa tarde, meu nome é João. Eu estou aqui querendo informar para os alunos que quarta-feira que vem vai haver eleição também para o cargo de diretor da divisão de serviços gerais da prefeitura universitária. O voto do aluno é muito importante. Muitos nem sabem que votam. E eu vim aqui para dar esse recado só, para divulgar essa eleição. O candidato ao cargo vai ser responsável pela vigilância, portarias, salas de aula, ATs, transportes e urbanização, tá? O voto de vocês é muito importante. Eu estou chamando vocês para irem votar na quarta-feira, das 8 da manhã às 21 horas, lá no saguão da biblioteca, na BCO. Obrigado.
Então, como a colega perguntou, as propostas, elas estão sendo divulgadas. Cada candidato está fazendo a sua divulgação. Aí, os candidatos têm que procurar vocês e dar esses informes. Eu não quero tomar o tempo de vocês, porque vocês têm um outro compromisso, é um outro evento. Em respeito ao evento de vocês, eu não vou me pronunciar a respeito disso. Mas os meus cartazes estão abertos no RU, eu coloquei. Quem quiser entrar em contato comigo, é só me procurar. Bom, agora a gente vai para a nossa segunda parte, que são perguntas abertas. Então, eu vou começar as inscrições. Quem quiser, levanta a mão, por favor, e se inscreve comigo. Tá, então, calma. Inscrição, quem quer perguntar? Sim, sim. Jesus. Oi, fala. Na verdade, não, a gente tem um tempo, um teto. Na verdade, me pediram também para que os membros de cada chapa se identificassem. Eu queria pedir primeiro isso, na verdade. A chapa de todas as cores, por favor, se vocês puderem se identificar, só levantar o braço para todo mundo saber quem são vocês. Levantam vocês duas. Só você? Entendi. A chapa Todos os Cantos. Tá aqui. Chapa Renovação. Quem é da Renovação. E chapa Ubuntu. Beleza. Então eu vou começar com as inscrições. Alguém me ajuda? Você faz? Então vem ali, ó. As mãos não dá. Não, mas não tem que levantar logo. Faz fila, esses três aqui, ó. Faz uma fila. Faz fila, faz fila. Faz uma fila. Tem como fazer uma fila? Aqui perto? Vamos fazer uma fila. Sentadinho. Você escolhe. Se você quiser fazer pra todas, pode. As perguntas podem ser para todas as chapas responderem ou para uma ou duas chapas direcionadas, assim, não tem diferença, tá? Tem 1 minuto para pergunta, 3 minutos para resposta de cada chapa, se for cada uma responder, e se a pessoa quiser fazer uma réplica, 1 minuto também. Não, vocês podem sentar, por favor. Gente, daí quem for perguntar, pode levantar. Olá, boa tarde. A minha pergunta é para Chapa Renovação. Pelo discurso que eu vi aqui, a tentativa de vocês é reafirmar um academicismo pelo academicismo. Eu quero saber a proposta de vocês quanto à extensão da universidade, sabendo que a extensão da universidade é quem vai se voltar para fora do campus, coisa que vocês não estão se propondo a fazer, propondo e supondo que o campus inteiro é a favor da restrição. Quero saber qual é a proposta de vocês para a extensão, qual é o conhecimento do teor de extensão dessa universidade. Dentro de uma universidade que mais de 90% é voltada para pesquisa, eu quero saber qual é a proposta de vocês para ampliar a porcentagem dentro de base de CNPq, FAPESP, de incluir a extensão dentro do currículo, para ela poder chegar lá fora, e não só aqui dentro. Outra coisa que eu queria saber, vocês passaram na sala falando que as discussões e as tomadas de decisão vão ser feitas via internet. Que, mano? Que? Peraí. A gente no momento que tá, tem que caminhar para deliberações que nem essa, ó. E não para restrição de informação. Não para restrição de informação via internet. Imagina o tanto de informação que não vai ser bloqueada a chegar na gente. Alguém veio até mim fazer uma solicitação para chapas se revezarem também, para ouvirem outras pessoas falando, se vocês quiserem, é uma sugestão para chapas mesmo. A resposta agora é 2 minutos. Isso. É melhor ver talvez na fila, dependendo se todo mundo é renovação. Sei lá, pra terminar lá. Vamos fazer um bloco? Vamos fazer um bloco então, pode ser? Mais 2 pessoas? Pode. Vai. Boa tarde, gente. Meu nome é Rafael, sou 014, faço sociais. Eu queria começar comentando, né, a pergunta que o Gustavo fez para a Chapa Renovação. Ele fala assim, que eu, enquanto bicha, não me contemplo a proposta de ter uma comissão que apenas se preocupa com a minha questão psicológica. E pensar que as diferenças, pensar a questão de raça, de gênero, de classe, é apenas questão psicológica, é ignorar uma série de questões estruturais. Então, assim,
queria fazer um pouco de comentário e queria falar um pouco sobre a assistência estudantil também. Desde 2014, a UFSCar passou a reservar 50% de vagas para cotas. Até então era 40%, então aumentou a demanda de aluno bolsista. E na virada de ano, o MEC reduziu 30% dos recursos para a educação. E a gente sabe, né, que o efeito sempre fica mais latente nas partes mais fracas do ensino superior, e a gente entende que a assistência estudantil vai ser quem mais vai ficar prejudicada. Então a gente tem um aumento de demanda, escassez de recursos e nenhuma alteração na estrutura. Então eu queria saber como que as chapas pretendem trabalhar essa questão e se alguma chapa acredita que a privatização da universidade é a solução para esse problema. Eu sou o Márcio, eu sou representante dos estudantes no Conselho de Graduação e a gente está no momento de discussão do regimento interno da graduação no UFSCar. E assim, para a gente, enquanto conselheiro, é muito difícil ter contato com todos os estudantes, então a gente precisa muito do apoio do DCE em relação a isso. Então, a minha questão para todas as chapas, se vocês tiverem uma discussão interna sobre a questão do regime didático da UFSCar, por exemplo, cálculo de IRA, reprovação, essas coisas, o que vocês pensam disso? Se vocês acham que dá para mudar alguma coisa, porque assim, agora é o momento, a prefeitura de graduação está aberta, mas só que a gente tem que se organizar. Então eu queria saber se as chapas já pensaram em algo sobre isso. Agora, chapa renovação, por favor. Resposta de 4 minutos, porque foram mais de uma pergunta. Eu vou responder rapidamente a questão do voto pela internet. Bom, primeiro, quando na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, as Assembleias Gerais ocorrem via Moodle. E lá tem um movimento estudantil forte, lá tem um movimento estudantil que conquista também. Vamos abrir a nossa mente para os novos horizontes. Boa tarde, pessoal. Também na questão da internet, eu acho que as questões mais triviais, assim, de marcar horário de assembleia, de marcar votação, podem sim ser feitas pelo Facebook, facilita, todo mundo tem acesso aqui. Mas as assembleias têm que ser presencial, tem que ser feito com os senhores. Tem ABC, tem internet na federal. Então, como você vai abranger isso? Então, a gente tem colegas, amigos de classe, a gente pode se informar, a gente pode passar em salas informando também. Eu acho que todas as vias podem ser úteis. Segundo o projeto de extensão que ele perguntou, está na nossa proposta a gente reunir grupo de alunos para irem nas escolas estaduais aqui de São Carlos, para a gente tentar levar um pouco da Universidade Federal de São Carlos para fora de São Carlos, para as escolas, apresentar os cursos, chamar a galera para vir conhecer a estrutura da universidade, como funciona o curso superior. Tem muitos alunos de ensino médio que não veem a possibilidade de ingressarem numa federal. E a gente quer sim mudar essa realidade aqui em São Carlos e, se possível, com verba nas cidades próximas de São Carlos. Alguém mais? Já deu? Já deu tempo? Gente, meu nome é Marcélia, eu vou falar aqui meio que rapidamente de todas as perguntas que foram feitas. Em relação ao projeto de extensão, a nossa chapa acha sim que é necessário haver uma integração da comunidade acadêmica com a comunidade de São Carlos. O que acontece aqui? Existem muitas ACIEPs que elas visam esse projeto de você ir em outras escolas. Eu faço uma na Biblioteconomia, que é em Santa Eudóxia, uma escola lá de Santa Eudóxia. Só que o que eu acho? A ProEx, ela abre essa oportunidade para os professores apresentarem as ACIEPs. Só que a gente precisa também, como aluno, chegar nos nossos professores e haver também, por parte dos professores, né, não é só a gente, uma locomoção também de ter essa percepção de que existe uma comunidade lá fora, de que o povo que vem aqui na Universidade Aberta são as mesmas pessoas, né? Não é o povo que vai entrar aqui, sabe? Então a gente tem que ir para conscientizar, tem que abrir isso das ACIEPs e precisa haver, eu acho que essa conscientização por parte dos alunos também, né? Por parte da chapa, por parte dos professores, que às vezes só criam projetos para cá. Eu acho muito engraçado na descrição da ACIEP está escrito que é para a comunidade, mas a gente não tem divulgação. Como que a comunidade vai saber que tem uma ACIEP aberta, que ela pode participar, sendo que não é divulgado isso, sabe? É só mandado e-mail para universitário, tipo, qual é a funcionalidade desse e-mail, sabe? É outra coisa que me irrita. De assistência estudantil, eu sou bolsista e eu já também, em relação, eu não sei quem está atualmente no DCE, eu não conheço assim as pessoas, eu sei quem é o grupo, e eu lembro que ano passado vocês fizeram um formulário via Google Docs para saber quem estava passando por algum tipo de
Eu passei, tá? Eu vivenciei isso, quem estava passando por alguma restrição, que não estava conseguindo bolsa, coisa do tipo. E eu mandei e eu não obtive retorno. E eu quero dizer também que eu me senti muito segura de me manifestar via Google Docs, sabe? Por um formulário eletrônico, né? Vocês estavam falando agora de internet, para mim poder expor questões sociais. Enfim, a nossa chapa quer pressionar mesmo a reitoria, porque o que acontece? Tem vaga, só que o povo ali da classe não desce, ninguém faz isso. Ninguém desce para ir no alojamento, para ir checar se tem vaga, para ver se dá para apertar mais um pouco, para colocar o aluno que precisa ir lá. A gente tem, muitas das vezes que eu ouço é assim, vai lá no alojamento, tudo bem, vai lá no alojamento e você conversa com alguém, aí você fica de uma forma irregular. Não pode haver isso. Tem que ter uma assistente social, tem que descer com o aluno, principalmente se for calouro, ir lá e fazer todo o acompanhamento. É isso que a nossa chapa apoia, é isso que a gente também está disposto a fazer como estudante, ir lá e fazer esse tipo de acompanhamento. Obrigada. Gente, vocês não responderam metade das perguntas. Deixa, por favor, quero pedir desculpas de verdade, tá uma confusão isso daqui, e a gente vai mudar um pouco, tá? Vai ser uma pergunta de cada vez, e cada chapa vai ter 2 minutos de resposta, porque a gente tem bastante gente pra perguntar. Eu tinha prometido uma réplica, mas ela vai acabar nessa última. As outras podem falar, mas... Uma coisa é, através da internet, você fazer o que ela falou. Informações que você está desabilitado perante a Secretaria de Assistência. Outra coisa é você tomar decisão de voto dentro da universidade, para políticas da universidade. Sobre a extensão, aqui não foi falado em nenhum momento. Falaram de começar a fazer extensão, chegar na população, mas ninguém falou que já existe núcleo de extensão lá na área norte. A área norte que eles falam que querem chegar. Parece que não foi lá ver que tem núcleo de extensão chegando na população. E eu acho que quer tomar decisão via internet, volta lá pro Paraná. Gente, como tiveram 2 perguntas que foram para todas as chapas, a gente vai dar o direito de resposta para as outras 3 chapas. Vocês têm 4 minutos para responder essas 2 perguntas que foram feitas em relação aos... Enfim. Então, cada chapa vai ter mais 4 minutos para responder, as que não responderam, e depois a gente vai mudar para o sistema pergunta e resposta direta, tá bom? Então... Quem quer responder? Deixa vocês. Responde lá. As 2 perguntas foram feitas até agora. Pode responder. Cadê os 2 rapazes que perguntaram? Foram embora? Tá ali. Vocês querem repetir? Vocês não sabem quais foram as perguntas? Gente, muito brevemente, por favor. Rapidamente. Tá, eu falei 2 coisas. Primeiro, assim, sobre a proposta da chapa renovação de criar as comissões de minorias para tratar de problemas psicológicos através das pessoas LGBT, dos negros, das mulheres, né? E aí... isso. E aí que resume a questão da diferença a problemas psicológicos e ignora problemas culturais. Aí eu queria ouvir um pouco mais sobre essa proposta, e aí falei sobre a assistência estudantil, que a gente vê uma demanda crescente de alunos bolsistas, a estrutura não aumenta, os recursos ficam mais escassos, e aí eu vi integrantes de chapa defendendo a privatização da universidade. Então eu queria que as chapas falassem um pouco disso, sobre a visão que elas têm sobre a privatização. A minha questão era sobre a questão de alterações no regime didático da UFSCar, como coisas tipo IRA, reprovação, essas coisas, jubilamento, esses pontos que são bastante técnicos da universidade, do funcionamento da universidade, e que eu acho que é o momento de tentar mudar alguma coisa, se as chapas já têm algum acúmulo interno sobre isso. Qual a primeira chapa que quer responder? Todos os cantos? Pode ser? Pode ser assim? Pode ser. Não, eles Bom, primeiramente, desculpa, eu não peguei seu nome. Como é que é o seu nome? Rafael? O Rafael fez a pergunta sobre a comissão. A nossa chapa entende que nenhum aluno LGBT necessariamente tem problemas psicológicos e não é contra isso que a gente luta. A gente luta contra toda a desigualdade, contra todo a problematização que se cria com o aluno LGBT pelo simples fato de, por exemplo, ele querer usar o nome social dele. Tá? Não queremos entrar no mérito da proposta deles, mas a nossa proposta não se baseia em criar uma comissão que vá, de repente, tratar ou oferecer tratamento psicológico para aluno LGBT, porque não é isso que a gente
entende que acontece. O que a gente entende que acontece e que precisa ser lutado é que o aluno é tratado diferente e não por isso ele tem que necessariamente ter um problema psicológico. Acontece... e não nos outros, exatamente. A gente tem que tratar, não é do problema do aluno, a gente tem que tratar do problema da universidade, que sim, trata muito diferente o aluno LGBT, que sim, trata muito diferente todas as outras minorias. E a privatização... tá. Bom, a nossa chapa se posiciona totalmente contra o sistema privado penetrar na faculdade. A gente sabe que agora o governo federal cortou 1/3 das nossas verbas. E isso está sendo cortado no pior lugar possível, que é na permanência estudantil nessas bolsas. Então a nossa luta é para que a gente olha na área norte construções ocorrendo, uma proposta de construção de uma estrada que vai desmatar uma parte gigantesca do cerrado aqui. E a faculdade não tem verba, vai cortar a bolsa e a permanência dos alunos. Então é para isso que a gente se posiciona, para que os cortes sejam em áreas coerentes. Não tem nada mais essencial na faculdade... Sobre a organização dos conselhos também. Não tem nada mais essencial do que a gente mobilizar as pessoas e que os alunos bolsistas permaneçam aqui dentro com a gente. E quanto à nossa mobilização, a gente também está propondo retomar todos os CAs aqui dentro. Existem CAs que estão desestruturados e a gente quer reestruturar esses CAs e reativar eles. Não dá para simplesmente falar que eles vão ser autônomos e deixar eles a Deus dará. Isso não funciona. Outra chapa, por favor, alguém quer falar? Bom, quanto à privatização, é ridículo, né, gente? A gente acredita que a educação ela tem que ser cada vez mais democratizada, cada vez mais facilitação do acesso à educação, né? Então, nem questionar o fato de privatização. Isso não tem nem que ter essa discussão dentro da universidade. Questão de extensão, a gente queria que fosse de cargo do DCE e responsabilidade criar projetos culturais, esportivos, que a comunidade possa ser inserida, possa participar de repente da aula de judô, de um show que tem ali, e também informar ela, porque muitas vezes tem gente que me pergunta se pode entrar na UFSCar. Tem o ônibus que vai para o UFSCar, pergunta se pode entrar dentro do ônibus que vai para o UFSCar. Então assim, a galera não sabe que aqui é um espaço público e que sim, pode se entrar, deve ser de todas as pessoas. O nosso papel a gente tem que pensar para a comunidade, não pensar só para dentro. Nós não somos, né, um mundinho fechado. A questão das reprovações em massa, a gente tem que criar uma auditoria, certo? Para tratar desses casos de reprovação em massa, porque a gente sabe que muitas vezes o professor reprova 80% da sala. Peraí, algo tá errado aí, né? A gente tem que auxiliar, o DCE tem a obrigação de auxiliar os alunos quando eles entram com recurso contra, se foi reprovado ou com, enfim, de saque, e não conseguiu atingir. E também pressionar a reitoria para criar a reitoria de extensão para criar um departamento próprio para tratar dos casos de opressão e das necessidades LGBT, porque a gente sabe que o problema é estrutural, sim. A questão dos banheiros, a questão do uso do nome social. Então, assim, a gente precisa estar pressionando a reitoria para realmente tratar desses casos, realmente conversar sobre isso, porque não é conversado sobre a questão estrutural. E a gente precisa, sim. Então, é mais ou menos isso, tá certo? Obrigada. Pessoal LGBT? Chama o mundo, por favor. Boa tarde, pessoal, novamente. Vou falar agora um pouco sobre as questões colocadas e algumas falas de algumas pessoas da chapa. Bom, contrário do que estava aqui anteriormente falou, esqueci o nome dela, desculpa, a privatização dentro da universidade é uma realidade. Ela está acontecendo a todo momento. A gente tem empresas privadas aqui dentro,
ganhando rios de dinheiro para o qual está aqui dentro. Aí tem diversas outras empresas privadas sendo beneficiadas do bem público. A nossa chapa é contrária a qualquer financiamento privado por uma entidade pública. Dinheiro público tem que ser investido no sistema público. A gente quer uma universidade pública de qualidade para todos, não que fique fazendo especulação para o mercado. Então, a gente coloca sérios problemas com algumas empresas júniores, que a todo momento se coloca a favor das empresas privadas e não pensam, de fato, na educação que nós queremos, a educação de formação do ser humano para a nossa sociedade. Sobre a questão que o Rafael colocou, a nossa chapa entende que a comunidade LGBT não tem nenhum problema psicológico. A comunidade LGBT, ela não precisa somente de assistência psicológica, ela precisa de fortalecimento e de medidas que repudiem homofobia, que repudiem qualquer fato que seja prejudicial a essa comunidade LGBT. Então, a gente é a favor de que use os nomes sociais. A universidade, um tempo, quis até fazer uma proposta sobre isso, mas não dialogou com os estudantes, não dialogou com os técnicos administrativos, e a DICA, a PROAS, tiveram problemas com isso, porque não reconheciam o direito desta estudante usar o nome social. Então, a gente chama todas as pessoas a vir se somar com a gente e vamos construir uma luta de fato sobre essa questão. A questão da produtividade do IRA dentro da universidade é uma questão séria. A universidade, ela não leva em conta em nenhum momento a extensão, os projetos que são feitos fora da universidade, o movimento estudantil, para ir para conta dos números do IRA. Isso é um problema sério, porque você coloca o índice de rendimento do aluno como se fosse somente a matéria que você faz. A universidade é o universo inteiro, não é só aquela matéria que você faz. A gente tem que ter o direito de ter isso contado no nosso IRA. Sobre a questão de assistência estudantil, a gente de fato vai ter um corte grande. E pior que isso é se a gente não fizer nada, se a gente não se juntar e não lutar contra isso. A gente tem um déficit na Bolsa Moradia, na Bolsa Atividade, de 5 anos quase. A Bolsa Atividade é de R$180. O que a gente faz com R$180, gente? Com R$300, onde a gente consegue uma casa, é muito difícil. Agora a gente está tendo um problema sério com que a universidade pressionada pelo Ministério Público quer fechar... Desculpa, vou concluir. Ela quer fechar as moradias externas. Aí tem 2 moradias externas em Sorocaba, temos 15 moradias externas na cidade de São Carlos, mas as moradias externas em Araras. E o que a gente vai fazer? A gente vai oferecer uma bolsa de R$300 para esse estudante? Ele vai morar onde? Então, é mais que na hora da gente começar a se mexer, organizar os nossos centros acadêmicos, organizar os DAs, organizar o DCE, fortalecer a luta. Gostaria de falar mais coisas, mas o tempo não permite. Muito obrigado. Agora perguntas de 1 minuto, respostas de 2 minutos, para a gente ser mais rápido. Olá pessoal, eu sou o Lucas. A primeira coisa, eu queria criticar o pensamento tacanho do JS de imaginar que porque a chapa Todos os Cantos é formada por membros do Juntos, que 10 anos atrás teve outros membros do Juntos que com certeza não foram esses, porque esses não eram muito novos para estar lá, votaram contra o projeto, inclusive imaginando que o pensamento é imóvel e não muda, ou seja, que até desconsiderando que hoje a posição não é totalmente contrária, mas também não é a favor acriticamente, ou seja, não podemos esquecer que o ProUni está financiando várias unisquinas que mal aprovam na OAB.
Sabe? O que adianta ficar financiando o bolso do dono da escola que não vai investir nos alunos? Esqueceram também que ano passado foram acriticamente a favor da Copa do Mundo e essas mesmas pessoas que eles imaginam ter incluído na universidade foram removidas de suas casas para que a Copa do Mundo pudesse acontecer. Infelizmente eu não vou poder fazer a pergunta que eu queria para a renovação, mas a questão é em relação a plebiscito. Eles acham que plebiscito é a resposta para tudo, inclusive para questões que não dizem respeito a eles, como a população trans. A todos os cantos tem o Gustavo, que estampou a campanha do nome social na cidade de São Carlos. Um dos membros da renovação disse que eles fariam votação para ver se as pessoas trans poderiam entrar no banheiro que eles têm direito, até porque a prefeitura municipal... Silêncio. Assuma que você... Silêncio. Gente, calma, gente. Por favor. Por favor, gente. O debate é pra todo mundo. Silêncio no plenário. Essa pergunta foi direcionada para as duas coisas, é isso? Se tiver duas perguntas, de todas as cores. Eu quero fazer a defesa do ProUni. Eu sou aluna de ProUni, eu vim de ProUni. Eu queria deixar bem claro que universidade pública no Brasil são só 2% da população tem acesso, sendo que particular são 10%. Então vocês estão afirmando que só 2% da população tem que ir para a faculdade, sendo que os outros 10 também podem ir, mesmo que seja pelo ProUni. O ProUni tem universidades boas sim que dão aula no ProUni. Você está sendo muito generalista, não pode ser assim. Você nunca foi numa faculdade de ProUni, eu acredito, então você não pode julgar. Você tem que conhecer primeiro. E outra, não tem faculdade federal para todo mundo, não tem assistência para todo mundo. O ProUni é o apoio que o governo dá para o aluno. Vocês são contra o apoio do ProUni que o governo dá? Vocês são contra? Eu só queria fazer uma ressalva, que ele falou que um membro da nossa chapa fez uma afirmação. Eu queria que você, por favor, dissesse o nome e quem fez isso e de onde você tirou isso, cara. Porque... Eu estava presente, ele também, e metade da minha sala estava presente. A Flávia, e eu acho que o outro que daí, que eu não sei o nome. Não precisa. Falou exatamente as palavras que ele falou pra mim. Calma. Você me deu direito meu. Eu falou pra você. Não, você. Desculpa, eu falei assim que ela tem que fazer plebiscito pra homem trans entrar no banheiro masculino. É meu direito entrar no banheiro masculino. Meu direito. Isso é discutível, tá? Não é discutível porra nenhuma. Não é discutível porra nenhuma. A gente pode continuar o debate, por favor? Por favor. A chapa de todas as cores quer responder? Sim. Bom, é compreensível a revolta, então. Bom, é muito fácil ser a favor depois que dá certo, né? Muito fácil ser a favor depois que dá certo. No início, quando a gente foi tentar bater lá, né? Peraí, vamos ver quem votou contra aqui. Você votou contra? Ninguém tava do lado. Bom, se eu sou a favor do Reúne, do ProUni, claro. Se eu sou a favor de programas que colocam mais pessoas dentro da universidade, sim, com certeza, eu não tenho que questionar isso. É claro, a gente está financiando, sim, empresas, estamos, mas entre não colocar essas pessoas dentro da universidade e colocar, eu prefiro colocar. Não sei vocês, mas não é todo mundo que tem chance de estar aqui ou que tem chance de estar em universidades públicas, não é todo mundo. Então eu conheço muita gente que teve a vida mudada porque participa do Reúne e do ProUni. Então, se mudar a vida de milhares de brasileiros, eu prefiro mudar essas vidas. Gente, deixa eu saber quem tá aqui pra inscrição. Eu tô também.
que tava aqui primeiro? Desculpa, eu não sei. Vocês sabem? A Ariane tava faz tempo, assim, então eu acho que Depois a Ariane. Pode ser 1 minuto. Você pode fazer fila, pra gente saber. Bom, a Chapa Renovação se declarou publicamente, disse que apoiaria e incentivaria a criação de empresas júniores na UFSCar. A gente já tem um grupo vinculado ao núcleo de extensão UFSCar Empresa, que é responsável por isso. Eu queria saber como que a Chapa planeja se inserir nesse movimento Empresa Júnior, se eles vão destacar pessoas, se eles vão fazer com que essas pessoas deixem de se preocupar com outros problemas, que é dar alçada 100% do DCE. 2 minutos. Rapidamente, só acrescentar aqui sobre a empresa júnior, porque eu fiz administração, eu sei muito bem o que é empresa júnior, e eu gostaria de saber se vocês acham, né, que isso ajuda, justamente, isso ajuda o mundo empresarial, o mundo privado. E empresa júnior, ela faz parte do terceiro setor, né, que contribui aí para empresas, vai colocar, são mão de obras mais baratas, com qualidade e tudo mais, e aí, justamente, a empresa júnior, ela não beneficia os alunos, ela beneficia empresas, né? Porque aumenta, inclusive, o âmbito empresarial da própria cidade. Ela amplia, ela é bem vista na sociedade porque ela amplia o campo empresarial. E aí eu gostaria de ver como vocês veem também isso da empresa júnior no âmbito de ampliar na cidade o empresariado. Só pedindo, você pode responder as 2 perguntas, porque ela distorciona só que responder separado. Você pode repetir sua pergunta? Bom, prazer, meu nome é Bruno. Em relação a empresas júniors, nós incentivaremos criação de empresas júniors em todos os cursos que não possuem. Nós vemos muita utilidade entre os estudantes nas empresas júniores. Não é só algo social, não é só algo pensado no empresário, não é só em fazer mão de obra barata. A relação de empresa júnior é dar experiência, da realidade de uma empresa para um universitário, para ele ter um know-how e ter experiência, basicamente. Oi? Conhecimento. Desculpa, eu segreguei vocês agora porque falei know-how. Você segregou metade da população brasileira. Você segregou o Brasil. Olha o sacado! Bom, a relação de empresas júnior, desculpa, tem 2 minutos. Ela é extremamente importante. Projetos de extensão são muito importantes para o aluno. Graças aos meus projetos que eu me envolvi, consegui vagas em empresas, consegui estágios, e isso é muito importante, o aluno precisa disso. Você não consegue isolar o aluno da empresa júnior. E nós também faremos empresas júniores na área sul, é importante essa relação. Essa relação é importante, vocês não conseguem enxergar. Eu não lembro a pergunta, foram 2. Vocês estão bombardeando a gente com perguntas, eu estou tentando responder. De uma folha, bro. É urgente. Apoio total a empresas júniores, tem muita interferência, é importante para a sociedade externa que usa a nossa estrutura, é importante para a gente, porque a gente fornece profissionais mais bem qualificados para a sociedade, e isso é extremamente importante. Você tem que locar o estudante no mercado de trabalho, e isso também é papel da universidade. Gente, por favor, vamos respeitar o tempo de resposta das pessoas para que a gente possa escutar todo mundo. A gente tem mais 20 minutos, então quem quiser fazer pergunta, entra ali, a Jéssica é a última. Então quem quiser, entra atrás da Jéssica, na fala da Ariane, vão ser as últimas pessoas, tá? Obrigada. Bom, gente, para tentar acalmar os ânimos um pouco, eu queria direcionar a pergunta para as outras 2 chapas, além da chapa que eu apoio e da renovação que está aqui mais no meio da confusão, né? Eu queria falar um pouco sobre
perguntar um pouco sobre a UNE, né? A UNE, a União Nacional dos Estudantes, como todo mundo deve conhecer e tal, é a entidade que representa os estudantes nacionalmente, mas que infelizmente, assim, eu tô aqui com a camiseta da oposição de esquerda da UNE justamente porque a gente, assim como o pessoal que constrói a ANEL, não acredita que a UNE, enquanto entidade, representa, tá de fato na luta do lado dos estudantes, como a gente precisa que esteja, né? Vocês têm cadeira lá e não acreditam que Então, representa? exatamente, como eu estava dizendo, a gente constrói a oposição de esquerda exatamente porque a gente acha que lá tem muitos estudantes pró-unistas, reunistas, que estão lá e que a gente tem que dialogar com eles, tem que debater com eles. Só que, infelizmente, a direção majoritária que está aqui representada pela chapa de todas as cores não vai para a rua com esses estudantes, não promove a luta para esses estudantes. Assim como também eu queria perguntar a posição da chapa Ubuntu, que eu sei que muitas pessoas que compõem a chapa são militantes do PT, compõem a União Nacional dos Estudantes e que a gente viu nos últimos anos aqui na UFSCar muito ausentes da luta com os estudantes, né? Eu acho que de fato concordo com muitas propostas que eles colocam, mas me questiono como na prática isso vai se dar, porque nos últimos anos isso não tem acontecido, infelizmente. Quem que é a última pessoa da fila? Como é que é seu nome? Fred. Fred é a última pessoa a perguntar, ok? Todo mundo já se entendeu no lugar na fila? Bom, primeiro que todo mundo pode participar da UNE, inclusive vocês têm cadeira, né? Em segundo, como assim a UNE não foi pra rua? A gente estava lá, vou usar o exemplo de novo, mas nos 10% do PIB para educação. Na greve dos professores das ETECs do ano passado, a gente estava junto, inclusive eu estava junto com todos os meus professores pedindo um plano merecido. A gente estava junto em todas as lutas por melhoria da educação. Como a gente não estava nas ruas, a gente estava no Não Vai Ter Alckmin, a gente saía várias vezes, no mínimo 10 passeatas a gente fez para tentar combater esse governo totalmente neoliberal que a gente tem dentro do estado de São Paulo, tá? Então, dizer que a UNE não está nas ruas, pelo amor de Deus, se vocês pegarem jornais, vocês vão ver que a UNE está nas ruas. Se vocês quiserem acessar o site, vocês vão ver. E outra, garanto que vocês estavam na Bienal, que vocês vão estar no Congresso da UNE. O passe livre, a gente está sempre nas ruas. Então dizer que a UNE não está nas ruas, desculpa, não sei em que mundo você vive. Chapa Ubuntu. Bom, sobre a pergunta referente à União Nacional dos Estudantes, uma pessoa, agora eu não lembro quem, não está aqui agora, falou sobre ter membros do Partido dos Trabalhadores dentro da nossa chapa. Nossa chapa sim tem membros do Partido dos Trabalhadores, a gente não esconde isso de ninguém. Eu sou filiado do Partido dos Trabalhadores, faço parte de uma corrente minoritária dentro do PT, que chama Corrente do Trabalho, uma corrente que faz oposição dentro do PT, que faz oposição contra os cortes de verbas quem está tendo, que faz oposição a questões por exemplo, de pagar o superávit primário, porque esse corte de verba é por causa disso, para a gente tentar pagar uma dívida que já está mais que paga. Os trabalhadores estão sofrendo e nós, a juventude, também estamos sofrendo ainda cada vez mais, só para concluir rapidamente, com a questão das medidas provisórias que foram lançadas no final do ano. E a gente vamos à rua para lutar contra essas coisas que afetam diretamente nós, a juventude, porque é a gente que vai ter que trabalhar 18 meses até receber um seguro-desemprego. A direção da UNE está muito longe do que eu gostaria, está sim, mas é a entidade histórica, uma entidade que a gente tem que estar lá dentro, uma entidade que a gente tem que ajudar a construir, assim como o TCE e assim como todos os CEAs. Sou do campus de Sorocaba e lá nós tivemos, nas eleições anteriores, a oposição de esquerda, né, junto com a chapa daqui, de Araras também, que fizeram composição na gestão do DCE.
E o que aconteceu? Cadê a gestão do DCE, que era composta pela oposição de esquerda? É muito bonito esse discurso inflado que eles têm, mas na hora da prática, na hora de ocupar as cadeiras nos conselhos, na hora de ocupar a mobilização na moradia estudantil, com os trabalhadores e as trabalhadoras da universidade, os terceirizados que nós fizemos lutas lá em Sorocaba, cadê? Eu queria deixar isso como reflexão para todos e todas, para pensar como foi a gestão anterior, que foi da oposição de esquerda no DCE. Eu queria retomar a minha pergunta para a Chapa Renovação, mas antes eu queria falar que não há ação política sem posição ideológica. Então não há uma atitude, uma ação pública sem se estar numa posição, que seja ao lado do oprimido ou ao lado do opressor. E a minha pergunta é, a permanência estudantil da mulher, ela se mostra sempre na linha do risco dentro da universidade. A gente tem presenciado assédios de professor com aluna e assédios dentro dos espaços de palquinho e espaços geridos pela Atlética. A chapa de vocês abriga membros de filiação ideológica junto com a Atlética e de filiação ideológica de ultraconservadora. Eu quero saber se a chapa qual é a posição da chapa de vocês perante a construção de um espaço confortável e seguro para as mulheres dentro dos campos da UFSCar. Tem muitas perguntas, eu vou responder a questão da política ideológica. A gente não está aqui para representar realmente ideologia nenhuma, a gente está aqui para representar... A gente está aqui para representar os alunos... Está na minha vez de falar, está na minha vez de falar, está no meu tempo de falar. Obrigada. A gente está aqui para representar os alunos da faculdade e atender as demandas dos alunos da universidade. A gente não está aqui para atender a PT, a PSTU, a UJS, a nenhuma. Muito menos PCdoB, muito menos PCdoB. A gente está aqui para atender o CEAS e para atender os alunos da Federal. Primeiramente, eu tenho uma feminista na chapa que sou eu, e sim, a gente vai lutar pelo bem-estar dos trans, pelo bem-estar das mulheres, sim. Eu sou feminista também. Dos trans, das trans. Posso falar? É por isso que a gente tem a comissão de minorias, para poder dialogar com mulheres, para poder ajudar elas. Não, vocês estão dizendo, é problema psicológico. Não foi nada disso que a gente falou. A gente falou de suporte psicológico no DEAMO, vai tentar conseguir uma vaga ali. Não tem! Você chega aqui com a autoestima abalada, você precisa de ajuda. Você precisa da ajuda social, você precisa de suporte profissional também. Por acaso vocês são contra isso? Você e você. É o que eu estou dizendo aqui. Eu achei extremamente capacitista essa atitude de criticar o apoio psicossocial que estamos propondo no DEAMO. Ele falou para além, ele não criticou. Não, acho que não. Não, gente, tá bom. Obrigada. Galera, eu quero pedir, por favor, sem interromper a chapa. Tudo bem? A próxima pergunta. Tem um bagulho aqui, galera. Próxima pergunta. 1 minuto. Me chamo Natália, eu estou aqui representando o coletivo do Cerrado e eu queria direcionar minha pergunta a todas as chapas em relação à questão do Cerrado, qual é o posicionamento, e caso vocês desconheçam a questão do Cerrado, nós estamos propondo uma reunião com todas as chapas para mais esclarecimentos. E sobre a questão não só do Cerrado, mas de expansão da universidade. Obrigada. Nós não nos aprofundamos na questão do Cerrado. Então, por isso, nós vamos sim participar da reunião com vocês. Eu acho que o interessante é justamente isso. O interessante é conversar com os diversos coletivos da universidade. E também, por quê? Porque nós incentivamos a voz do aluno. O que nós estamos observando aqui é o modus operandi da chapa, todos os cantos, que no grito tira o direito de voz da chapa que está aqui agora. A chapa Todos os Cantos está tirando o direito de voz da chapa de todas as cores. A chapa Todos os Cantos está tirando a voz da chapa, alguns momentos, da Umutu.
Vocês têm... A nossa postura é do diálogo. A postura de vocês está sendo da imposição ideológica. Tá certo? A nossa ideologia, para responder para vocês, a nossa ideologia, nós reconhecemos o indivíduo humano como incapaz de apreender toda a realidade. Então, nós temos um suporte maior democrático. Então, se vocês quiserem saber mais, a nossa ideologia está no livro de Habermas, tá certo? Se chama Razão Comunicativa. Eu estou envolvida com a questão do Cerrado um pouco mais. Gente, ó, eu estou um pouquinho mais envolvida com a questão do Cerrado, com a questão do lago. Eu já fiz diversas postagens e mobilizações, eu mandei até as imagens do lago para os funcionários agora, para ver se tem um pouco mais de suporte. A gente tem que entrar em contato com a reitoria para solicitar suporte. Eu sou contra a desmatação do Cerrado e qualquer reserva natural. Eu acho que o pessoal da chapa também concorda. Eu queria promover, junto ao grupo da Federal e mais alguns ativistas do lago, a limpeza coletiva dos alunos do lago, porque não tem condições, os peixes estão morrendo, a nossa fauna está morrendo. Expansão da faculdade, lamentavelmente, não é da nossa alçada. Isso é com a presidência, isso é com o que o governo federal libera de verba para a escola. Então a gente pode pedir, mas não é garantido. A gente queria expandir, sim, a gente queria. Claro que todo mundo queria o TUU. Essa feita vai ser através da conversa de pegar as solicitações da população discente para a gente solicitar a reitoria. Mas como eu disse, isso depende de verba só com o governo federal. Não é garantido que a gente consiga. Próxima chave, por favor, todos os cantos. 2 minutos. Você ia falar? Fala comigo. Então, gente, ano passado tinha sido aprovada a construção da estrada no meio do Cerrado e o Ministério Público conseguiu derrubar com o apoio do movimento estudantil. O pessoal da minha chapa, alguns lutaram contra a estrada, eles fizeram panfletagem na entrada da UFSCar. E esse é um ponto que está escrito na nossa carta-programa. Tem um item lá que é só dedicado a questões ambientais. A nossa chapa apoia diversos estudos ambientais, incluindo a questão do Cerrado. Nós somos a favor da defesa do Cerrado. Gente, sobre a questão do Cerrado, sobre a questão da universidade. O Cerrado, a questão do Cerrado, o Cerrado não é só desse mundinho nosso de estudantes aqui da universidade. O Cerrado pertence a toda a cidade, o Cerrado pertence a toda a população. Então a questão é olhar de um modo muito maior e muito mais amplo. O Cerrado influencia diretamente o abastecimento de água da população de São Carlos, principalmente da periferia, onde falta água todo dia. Então, nós lutarmos contra a estrada não é só por uma questão de bel prazer nosso universitário, é uma questão para a população inteira. Isso é lutar contra o Cerrado. É isso que a nossa chapa quer, porque a nossa chapa quer, inclusive, a participação do povo nessa questão do Cerrado, porque é tão importante para eles quanto é tão importante para nós. A gente precisa prestar atenção que o mundinho nosso não é só isso, tem gente lá fora também. E isso diz diretamente contra a restrição do campus. Restrição do campus, que é só para o estudante que tem carro e tem condição de passar pela estrada do Cerrado. Primeiro, estrada não é para se passar em Cerrado, tem outras condições de se passar por fora. E é isso que a nossa chapa, inclusive, quer estar em diálogo contínuo com o coletivo do Cerrado, que fez luta o ano passado inteiro para implementar esse tipo de ação. Não só para nós, mas para toda a população de São Carlos. Chapa de todas as cores. Agradecer o convite, primeiramente, falar que a gente pode marcar uma conversa, acho muito, muito válido, inclusive com outras chapas, todo mundo junto, ou enfim. A expansão da universidade, sim, é necessária, mas como? A gente pode melhor aproveitar o espaço já construído, porque às vezes a gente passa e tem muita sala vazia, fechada, então aproveitar melhor o espaço já construído, certo? E não desmatar, porque a universidade ela é feita para se inserir na comunidade e para se integrar.
ajudar a comunidade, não para destruir o meio, né, em que ela tá. Então a gente parabeniza a luta e, se for preciso, a gente vai sim promover ocupação para impedir o desmatamento e a destruição de uma área virgem aqui que a gente tem e que é muito válido, muito rica e que a gente precisa sim preservar. Criar também, juntamente com o Coletivo Cerrado, uma política de preservação dentro da universidade pautada e muito bem estruturada, e sustentar e dialogar com a reitoria, colocar a nossa posição, e se não tiver jeito a gente vai sim entrar de frente e ir pro embate, tá certo? Obrigada. Chapa Ubuntu. Eu nunca sei falar. Pessoal, ano passado o pessoal do CA da Biologia, eles foram mexer lá nos arquivos e descobriram algumas coisas sobre a história do Coletivo do Cerrado, que está aí na universidade faz um tempo, uma problemática que já tem aí, e tem um coletivo organizado. A nossa proposta de chapa é fazer um diálogo com todos os coletivos de todas as ordens, culturais, políticas, de permanência, ambientais, para pegar essa experiência que esses coletivos têm e a gente poder dialogar na nossa gestão. Não adianta nada a gente criar 1000 planos para tal lugar, 1000 planos para tal tipo de pessoas, porque a gente não sabe quem são essas pessoas, aonde é esse lugar, qual que é as características desse lugar que esse lugar precisa. A universidade passou por um processo de expansão, criou o campus do IFISP lá em cima, ninguém foi consultado, criou-se uma obra, foi jogada para cima da gente e ainda queria construir a estrada no meio do campus. Tem um acesso pela rodovia de Ribeirão Preto, pela rodovia que vai dar na Embrapa. Ano passado teve o Consune, muitos teve uma participação forte no movimento estudantil, do DCE também na última gestão apoiou a questão da causa do Cerrado. Então a gente, como gestão, pretende continuar esse histórico de luta junto com o Coletivo do Cerrado e colocando as entidades como protagonistas, sendo coletivo, sendo grupo, sendo CA, sendo DA, porque a gente sozinho não faz nada. Olá, eu vim aqui falar de novo, vou pontuar de novo a questão da mulher. E eu quero começar isso falando que quando mulher fala sobre a questão da mulher, homem fica quieto. E eu vi um monte de homem aí querendo silenciar as meninas falando. Então, para começar, beleza. Aí eu queria fazer uma breve retomada assim, do que é a questão da mulher recentemente aqui nessa universidade. A gente teve o caso da Thaís Moia, que foi assediada pelo seu professor orientador, e esse professor continua dando aulas nessa universidade. A gente teve o caso do leilão da estatística, que só, né, um leilão já é uma prática nojenta, é uma prática racista, é homofóbica, é machista, e além disso, uma mulher foi agredida quando ela tentou denunciar essa prática, por estudantes desta universidade, né? A gente teve a gincana da Atlética, que continua sendo uma gincana machista. A gente teve agressões no palquinho, e aí a gente pode retomar a questão da restrição, que não protege ninguém aqui dentro, né? A gente tem também a questão de que as nossas denúncias, elas são descredibilizadas em todos esses espaços. A ouvidoria não nos acolhe, o movimento não nos acolhe. Quem acolhe mulher aqui dentro nessa universidade é mulher. E, assim, eu queria também, desculpa por eu estar fazendo isso, mas eu preciso dar uma alfinetada em vocês na questão da chapa, porque dentro das suas chapas tem um membro que, abre aspas, né, ele diz que melhor se casar com uma mulher conservadora, porque é melhor comer coxinha do que mortadela. A gente sabe que aí também tem a gente da Atlética. E esse mesmo cara, né, que eu vi no Facebook, falando que é muito legal zombar das feministas. Eu queria que ele estivesse aqui para zombar na minha cara. Da Auto-Organização das Mulheres. Porque a universidade em si não faz nada. Uou! Mulher resiste. Querem que ela resista? Se eu perguntar claramente, é a proposta para lidar com toda essa bosta. A primeira chapa. Vamos começar pela que sempre é a última. Quais são os primeiros? Bom, eu como mulher negra não me considero uma minoria. Sou minoria em alguns ambientes que pessoas não estão acostumadas, mas no mundo lá fora, na cidade, nos espaços, eu não sou minoria nenhuma.
nós acreditamos que nós temos que ouvir as várias especificações de mulheres que compõem a Universidade Federal. Porque uma coisa que eu vejo, às vezes, é que, por exemplo, eu tenho pessoas muito próximas que são as minas que fazem o corre do gol. Elas têm uma ideologia diferente, elas têm uma crença diferente e muitas vezes elas são ridicularizadas e tratadas como ingênuas porque utilizam aquele espaço e já vieram se queixar comigo, olha, não me sinto bem, às vezes até por outras mulheres, às vezes nos grupos da universidade. E eu vejo pouca defesa a esse grupo, que é um grupo de meninas e que tem um posicionamento religioso e tem todo o direito de expor esse posicionamento. Eu gostaria de ver das meninas como um todo esse empenho para a luta para todas as correntes que prendem, seja as correntes que me prendem e seja as correntes que prendem a outra. Uma outra coisa que é bom saber, para não ficar nesse mundinho da faculdade, que aqui em São Carlos, a gestão atual, que todo mundo sabe o que é, teve uma ruptura entre a delegacia e a Santa Casa, que é o primeiro apoio quando a mulher sofre violência sexual. Porque o procedimento é a mulher vai à delegacia, a delegacia encaminha para a Santa Casa e a Santa Casa encaminha para o CAIC, né, que é o Centro de Atendimento a Infecções Crônicas, para começar a tomar os medicamentos. Houve uma ruptura por administração. Então, esse assunto que é lá de fora tem que ser trazido aqui, tem que ser discutido aqui. Então, também tem a questão da creche, que não é uma questão apenas da mulher, porque nós temos pais também, mas a gente tem que ouvir essas mães. Então, a proposta é abrir a escuta para todas as escutas. Acho que já deu meu tempo, né? Acabou os 2 segundos, mas eu agradeço. Quanto à pergunta, acho que não está mais por aqui, cadê ela? A pergunta da Jéssica, eu desconheço o posicionamento, de verdade eu não vi, não sei se foi uma publicação, não sei onde você visualizou. A gente está aqui em uma quantia boa de mulheres, assim, foi mais mulheres que se posicionou na nossa chapa, não sei se vocês perceberam. E assim, nosso posicionamento é bem parecido com o seu, Jéssica. Primeiramente, que eu quero falar assim, é que vocês, para aprender a discutir um pouco sobre sociedade, mulher, discriminação, minoria, que eu acredito sim, de verdade, eu acredito que a gente é minoria. Nisso eu não compartilho da sua opinião, porque a discriminação que a gente sofre lá fora por ser esse tipo de coisa. E vocês falando o tempo todo enquanto... eu estou me incluindo assim. Vocês falando o tempo todo, enquanto a Camila falava, eu quero dizer que eu achei uma falta de respeito, que vocês precisam aprender a dialogar, e quando uma mulher falar sobre a situação de uma mulher, vocês deveriam ouvir primeiramente. Essa fica a minha dica aí para quem falou por aí. E nosso posicionamento, a gente é contra esse tipo de posicionamento. Aqui na chapa eu desconheço quem pensa assim, porque eu acho que só se eu fosse... Ele não tá aqui, né? Da chapa, não é? Ele é da chapa? Enfim, eu quero dizer que a gente não, ele nem está aqui presente, tá? Os membros da chapa estão aqui. Eu posso concluir? Eu posso falar? Então tá bom, muito obrigada. E o nosso posicionamento é esse, a gente é contra qualquer tipo de discriminação contra a mulher, e eu acho que precisa sim haver, por parte do DCE, posicionamento, não só a discriminação que as mulheres sofrem aqui dentro do campus, dentro dessas atividades que a Jéssica já citou, mas das mulheres lá fora também. Porque se a gente propõe diálogo da comunidade da UFSCar com a comunidade de São Carlos em certos assuntos, porque esse não pode ser um assunto também que a gente se disponibilizar a ajudar também e a tratar desse tipo de coisa. Então, eu acho assim, a gente não tem esse tipo de posicionamento na chapa, de verdade. Eu estou dizendo que não. Eu acho que também, muitas das vezes eu me senti, quando a gente se sente, enfim, a gente precisa de um atendimento psicológico, eu acho que no DEAMO são 2 psicólogos só, não tem vaga, não sei também, deve ter muito bicho aqui, existe um lugar que chama Departamento de Assistência Médica e Social, que vocês podem procurar, que é para fazer tratamento odontológico, enfim, que quase nunca tem vaga, então eu acho que isso é uma coisa a ser pressionada, porque a mulher precisa desse tipo de assistência também, assim como todos os alunos, mas em momentos delicados eu acho que isso precisaria ser um auxílio mais forte dentro da universidade, eu acho que a gente não tem. Agradeço, muito obrigada.
Bom, minoria, a gente é maioria na sociedade. Queria concordar com a companheira e dizer que eu já citei, né, essa proposta, que é junto com a Pró-Reitoria, criar um departamento específico para tratar das opressões, certo? Seja no âmbito psicológico, e aí entrar com o recurso, enfim, e aí dar todo o acompanhamento, seja jurídico, legal, enfim, né? Isso, falar também que na nossa chapa a gente tem meninas que fazem parte de coletivo feminista, eu sou uma delas, tá? Então, isso está muito bem, na nossa chapa a gente tem bem isso estruturado, assim, como tratar. É claro que a gente vai debater, ampliar a discussão, tem que sim se expandir isso para fora da universidade. Se a gente debater aqui dentro a gente não está cumprindo com o nosso papel de transformação social, certo? E expandir o debate para todos os âmbitos da universidade, inclusive dentro das atléticas. Vamos fazer um debate lá, porque se o machismo está lá, é lá que a gente tem que estar. A gente tem que combater o machismo onde ele está. É isso, obrigada. Eu acho que muita coisa aqui já foi falada e tal, mas uma coisa que é importante que o DCE faça é promover mais debates feministas, incentivar mais coletivos de mulheres, para que eles também possam se encontrar e debater entre eles, para que a gente também quer que haja um encontro entre as mulheres do CAS e as mulheres da Federal, para que a gente saiba quais são as nossas pautas em comum, também incentivar ações diretas, né, de apontar e denunciar o machismo, e acho que, para ser sucinta, é isso, assim, é o fortalecimento das mulheres em seus coletivos e tudo mais. Minha pergunta é para a Chapa Renovação. Eu queria entender como que serão feitas as escolhas políticas por vocês se vocês forem eleitos. Porque, por exemplo, ontem foram lá na minha sala falar sobre a chapa, perguntaram sobre a questão LGBT, a questão do nome social, e o que eu ouvi foi a mais inclusiva possível. Enquanto eu sei que tem membros dessa chapa que fala, por exemplo, que a relação heterogâmica, heterossexual é adequada, desculpa. E eu queria realmente entender se vai ser feito os debates, se vai ser pela internet, porque eu também vi contradição nisso, eu vi um apoiando os debates pelas redes virtuais, enquanto outros falaram que as questões mais polêmicas seriam feitas através de debate. Fora isso, nesse mesmo dia, ontem, lá na minha sala, falaram sobre o DCE, a gestão do DCE, que... é só isso mesmo, vai. Bem, boa tarde, né? Meu nome é Lauro e eu sou representante da Renovação também. Então, em relação ao ambiente virtual, o que a gente queria com esse ambiente é deixar as pessoas terem mais acesso a esse conhecimento. A gente não vai esquecer em nenhum momento as pessoas, o ambiente físico. Na realidade, a nossa prioridade era só uma expansão dessa possibilidade de eleição, de levar o DCE para os estudantes e aumentar a participação mesmo. Em relação ao banheiro que você citou, existem pessoas, sabe, não estou falando meu posicionamento nem nada, mas homens que se sentem ofendidos com isso. Não é meu posicionamento. Que assim, você, por exemplo, ter uma mulher num banheiro masculino é uma coisa polêmica. Tem gente que não tem problema. Não, escuta. Tá bom, gente. É assim, enfim. E eu tô falando assim, eu não sei usar direito esses termos, pessoalmente, assim, eu tô falando... Tá bom, é que esse negócio de gênero, tá bom, mas enfim... Posso falar? Posso falar opinião feminista agora? E claro, vai ter diálogo com eles, eu vou conversar com eles. Eu sou uma? Sim, mas eu tenho voz. Eu posso conversar essas questões. A identidade de gênero é muito além do sexo biológico. Tem a ver com o que você se sente, com o que você se identifica, como a sociedade te vê. E se a sociedade te vê como uma mulher,
ou deveria haver, é claro, infelizmente tem intolerância, mas deve haver com uma mulher, qual o problema de usar o banheiro feminino? Tem uma cabine isolando, então não é motivo de constrangimento. Ninguém vai te ver nu. Eu sou mulher! Eu sou homem! É isso que você não entende? Biologicamente falando. Claro, desculpa. Foda-se o biológico! Foda-se o biológico! Eu quero falar! Aonde eu te respeitei, mano? Aonde eu... Não. Eu tô falando com ele. Mas depois você fala com ele, depois que eu acabar de falar, por favor. Como não, cara? Mano, por favor, eu tenho aqui... Eu como transfobia, só pra você saber. Eu sei. Eu levo isso como transfobia. E o quê? A gente está tentando chegar em um consenso, porque tem pessoas que precisam ter um diálogo, que precisam entender isso. Eu entendo vocês e eu sei que é difícil. Gente, com licença, por favor, desculpa. Eu acho que o esclarecimento aqui, eu acho que as chapas elas precisam se organizar melhor no que vão falar e, enfim. Não dá pra ignorar, o fato é esse, não dá pra ignorar, entendeu? Ninguém espera que vai chegar alguma coisa na frente da sua casa.